Se você tem manchas de psor, pele ressecada e melasma, você vai precisar de 2 comprimidos de aspirina e um pouquinho de creme. Essa receitinha irá salvar a sua pele. Eu tenho certeza que você já viu esse tipo de conteúdo na internet. Basta uma rápida pesquisa nas redes sociais e pronto, aparecem diversos vídeos e posts indicando o uso de comprimidos de aspirina na pele para clarear manchas, remover oleosidade, remover rugas, inclusive relatos de pessoas informando que fez e que funcionou. E eu entendo que quando temos algo que está realmente nos incomodando na pele, seja uma acne ou uma mancha persistente, a vontade de testar qualquer coisa que possa funcionar é grande. Mas antes de transformar um comprimido em um cosmético, é importante entender se realmente funciona. Meu nome é Laís Vanessa, eu sou farmacêutica, atuante no ramo de farmácia magistral e hoje eu irei te mostrar o porquê não é interessante utilizar um comprimido de aspirina na pele. Mas antes de entrar nesse mérito, vamos entender o que seria de fato esse medicamento. Bom, o nome aspirina é o nome comercial de um medicamento cujo princípio ativo é o ácido acetilsalicílico. Então, nesse caso, quando a gente fala esse nome aspirina, na verdade estamos nos referindo ao medicamento de referência, que é aquele produto original desenvolvido e registrado por um laboratório, nesse caso aqui a Bayer. Mas esse princípio ativo ele pode ser encontrado também em outras categorias de medicamentos, como por exemplo o genérico e o similar. Sendo o genérico aquele medicamento que não tem marca, ele, na verdade, o nome dele vai ser o nome do princípio ativo, mas ele também tem segurança e eficácia comprovada, assim como também o similar, que nesse caso já vai ter o mesmo princípio ativo, porém pode ser de uma marca diferente. Agora falando um pouco sobre o princípio ativo que compõe esses medicamentos, ou seja, o ácido acetilsalicílico, ele é um fármaco pertencente à classe dos anti-inflamatórios não esteroidais, os chamados AINES, e ele apresenta múltiplos usos terapêuticos. Desde ser um bom analgésico para dores leves e moderadas, ele também é utilizado como antipirético, que reduz a febre, anti-inflamatório e antiplaquetário para a prevenção de eventos cardiovasculares. Uma vez que a gente já entendeu o seu uso terapêutico, é importante a gente entender a farmacodinâmica. Como é que esse fármaco ele age no nosso organismo? Então vamos lá. Quando o nosso corpo ele recebe qualquer estímulo nocivo, seja uma agressão, um corte, uma inflamação, infecção, ou seja, quando há um estímulo fisiológico, as nossas células elas liberam algumas substâncias. Uma delas é o ácido araquidônico. Esse ácido ele fica armazenado nas membranas celulares e é liberado em resposta a esses estímulos nocivos. Quando ele é liberado, ele é transformado por enzimas chamadas ciclooxigenases, também conhecidas como COX-1 e COX-2. A partir dessa transformação, o organismo ele produz outras substâncias chamadas de prostaglandinas, prostaciclinas e tramboxano. Essas substâncias elas são responsáveis por gerar uma cascata de inflamação. Por exemplo, as prostaglandinas elas são responsáveis por causar dor, febre e inflamação, enquanto os tramboxanos participam principalmente da formação de coágulos, ativando as plaquetas. E é nessa cascata de inflamação que atuam os AINES, principalmente. Entre eles, o ácido acetilsalicílico. Ele é responsável por inibir a ação dessas enzimas COX. Ou seja, quando ele inibe essa ação dessas enzimas, ele impede a formação dessas substâncias que causam toda essa cascata de dor, inflamação. E como resultado, ocorre a redução da dor, da inflamação e também um efeito antiplaquetário. O sangue fica menos propenso a formar coágulos. Agora falando um pouco sobre a farmacocinética, como o ativo ele é absorvido no nosso corpo, é importante a gente saber que depois que você toma um comprimido de AS, ele é rapidamente absorvido no estômago e no intestino delgado, e em poucos minutos ele já começa a circular na corrente sanguínea. No fígado, por sua vez, o AS sofre um processo chamado de hidrólise, ou seja, ele é convertido em ácido salicílico, que é o metabólito ativo responsável pela ação terapêutica atribuídos ao ácido acetilsalicílico. Em outras palavras, o ácido acetilsalicílico ele é uma prodroga. E o que seria isso? Na verdade, a prodroga ele é um medicamento inativo, ou seja, para que ele tenha os efeitos terapêuticos que são atribuídos a ele, é necessário ele passar por transformações químicas dentro do corpo, que geralmente ocorrem no fígado, para ele se transformar na sua forma ativa, que no caso aqui é o ácido salicílico, que justamente vai ser o ativo responsável por ter todas as ações terapêuticas que discutimos anteriormente. Aí você deve estar se perguntando, então por que a gente não toma logo o comprimido com ácido salicílico, já que é ele que é o princípio ativo que tem realmente a ação terapêutica que a gente quer adquirir com o ácido acetilsalicílico? Bom, a gente não toma porque o ácido salicílico, quando a gente ingere ele diretamente, ele é extremamente tóxico. E aí a indústria farmacêutica, ela fez justamente um medicamento que tem uma mudança na sua composição química, e a gente vai falar um pouco sobre isso, justamente para melhorar a molécula e diminuir os efeitos adversos que tinham quando só utilizava o ácido salicílico. Então, justamente, o ácido acetilsalicílico ele surge como uma forma melhorada
do ácido salicílico e mantendo as suas propriedades. Ah, e só um adendo. Eu falei que o ácido salicílico ele é extremamente tóxico, mas quando ingerido por via oral. A gente vai ver ainda hoje que o ácido salicílico ele é muito utilizado por via tópica e ele é ótimo para essa finalidade. Mas por via oral foi visto que não, que ele apresentava vários efeitos adversos e por isso a indústria farmacêutica criou um medicamento modificado que, quando é ingerido no nosso organismo, ele se transforma no seu metabólito ativo. Bom, mas vamos por partes. Após ocorrer essa hidrólise do ácido acetilsalicílico em sua forma ativa, ocorre a distribuição, onde o ativo ele alcança vários tecidos do nosso organismo e, por fim, a sua excreção nos rins. Vamos falar um pouco agora sobre esses dois fármacos. Primeiro, nós temos o tema do nosso vídeo, o ácido acetilsalicílico, que encontramos lá na aspirina. E agora a gente vai ver também o ácido salicílico, que é o metabólito ativo lá no nosso organismo. Acontece que houve um tempo que o ácido salicílico ele era utilizado por via oral para tratar dor e febre, mas ele causava vários efeitos adversos, como, por exemplo, dores abdominais, gastrites, sangramentos. Então, os cientistas eles conseguiram criar uma molécula a partir do ácido salicílico, onde basicamente eles fizeram uma acetilação na molécula e criaram o ácido acetilsalicílico. Esse, por sua vez, ele já não apresenta tantos efeitos adversos, mas manteve os mesmos efeitos terapêuticos. Agora, olha que interessante. O uso do ácido salicílico por via oral caiu totalmente em desuso devido aos seus efeitos adversos, mas foi observado que ele era muito bom para ser utilizado por via tópica, ou seja, na pele. Isso porque ele é um fármaco queratolítico, muito utilizado para acne, oleosidade, renovação celular, remoção de calos, diferente do ácido acetilsalicílico. Esse sim é presente na aspirina e ele é utilizado exclusivamente por via oral para tratar dor, febre, inflamação e utilizado também como antiagregante plaquetário. Agora vamos lá. Será que se eu pegar um comprimido de aspirina e passar na pele, eu vou conseguir fazer com que tenha os mesmos efeitos do ácido salicílico? Ou seja, eu vou conseguir que a molécula se transforme, assim como ela se transforma também no nosso fígado, e aí por isso eu iria observar todos os efeitos benéficos do ácido salicílico no rosto? Pessoal, a resposta para isso é uma só. Não. Não por diversos fatores. Primeiro, para que ocorra essa transformação da molécula do ácido acetilsalicílico, é necessária uma série de reações, e para isso necessitamos de enzimas, e essas enzimas elas só estão presentes no fígado e algumas no plasma, e não na pele. Então, de forma alguma eu conseguiria triturar um comprimido, botar um cremezinho e conseguir fazer a quebra de uma molécula para transformar em outra. Outro ponto muito ignorado são os recipientes. Concorda comigo que em um comprimido eu não tenho somente o fármaco ali, eu também tenho recipientes. Eu poderia fazer um vídeo só falando sobre isso, inclusive deixa aqui nos comentários se você tem interesse, mas de forma resumida, os recipientes eles são substâncias inertes. Eles estão ali na formulação não para conferir ação terapêutica, mas para proteger o fármaco, para aumentar a estabilidade, conferir cor, sabor, facilitar a absorção, aumentar a absorção do princípio ativo. Entretanto, eu tenho recipientes que são utilizados na via tópica, que são seguros para utilizar na pele, e tenho recipientes que são seguros para utilizar por via oral. Então, quando eu trituro um comprimido para passar na pele, eu estou me expondo a alguns riscos, uma vez que aqueles recipientes ali, eles não foram feitos para utilizar na pele, eles não foram testados dermatologicamente. Então, eu posso estar me expondo a uma irritação, a uma alergia. Além disso, tem recipiente que tem um pH elevado, um pH alcalino, e o nosso pH da pele, ele tem que ser um pH ácido ajustado entre 4,5 e 5,5, então tudo isso pode desestabilizar a barreira cutânea. Além disso, o processo de você criar um cosmético não é tão simples assim, seja um creme, uma loção, eu preciso solubilizar os meus ativos corretamente, uma vez que cada ativo ele tem o seu solubilizante. E quando eu estou em casa, simplesmente decido pegar um comprimido, triturar, misturar com mel, creme, seja o que for, esse processo de solubilização ele não ocorre. E nesse caso, sem a solubilização correta dos componentes, eu vou ter nada mais do que um pó que misturado ao creme vai me gerar um esfoliante físico, que pode causar tanto microlesões, irritações e em peles sensíveis até inflamações. Já os cosméticos manipulados, tanto em farmácia de manipulação ou em indústria, você vê que o processo de solubilização ele consegue ser feito de forma adequada, uma vez que quando você compra um creme, você passa no rosto, você não sente partículas, você não sente os grãos dos ativos. Isso ocorre porque o processo de solubilização ele foi feito corretamente. Além disso, a indústria e a farmácia de manipulação ela garante que vai te entregar um produto eficaz, seguro para passar na pele e com pH específico para se utilizar por via tópica. Por fim, a gente viu que não se deve utilizar o ácido acetilsalicílico na pele, mas eu tenho diversos ativos que eu posso utilizar no lugar. Por exemplo, se você tem uma pele acneica ou oleosa, você pode utilizar o próprio ácido salicílico ou a niacinamida 5%, que ela é excelente. Eu digo até que ela é um ativo coringa, porque ela é muito utilizada. E ela tem justamente uma ação anti-inflamatória e seborreguladora.
Já o zinco PCA, ele vai ajudar a controlar a produção de sebo também. Agora, se você tem manchas e manchas de acne, eu recomendaria o ácido mandélico, uma vez que ele, se você utilizar ele de forma contínua, você vai ver que ele vai causar uma esfoliação química suave, que pode, ao longo do tempo, promover uma ação clareadora. Ainda falando sobre manchas na pele, é possível utilizar o ácido azelaico, que atua como um despigmentante, e a niacinamida mais a alfarmutina, que juntos promovem a uniformização do tom da pele. E para melasma e hiperpigmentação, a gente pode utilizar o ácido tranexâmico, também o ácido azelaico e o ácido cógico. Quando a gente utiliza esses ácidos, é importante ter um pouquinho mais de atenção, porque eles podem sensibilizar muito a pele. E rugas e sinal de envelhecimento, a gente pode utilizar o retinol ou retinaldeído. Também é muito importante ter cuidado ao utilizar o retinol, porque ele sensibiliza demais a pele e para utilizar ele tem que ter todo um protocolo. Todos esses ativos eles são seguros para passar na pele. Você pode encontrar tanto em formulações já prontas, de forma industrial, ou você pode mandar manipular. Inclusive, eu tenho um vídeo onde eu mostro o passo a passo para você fazer uma loção. Se você tiver interesse, clica aqui e dá uma olhadinha nesse vídeo. Obrigada por assistir e até a próxima!